Porque Satanás entrou, a doença ela veio. Nós vamos ver lá em João 10. João 10. Amém? O ladrão ele vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância ou tenham plenamente. A minha Bíblia fala plenamente. Então nós vemos que, como eu estava dizendo, nós vemos que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele já veio para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Quando Jesus veio, ele morreu por nós, ele já levou sobre si toda a dor e toda a enfermidade. É o que diz em Isaías 53, fala que ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então hoje nós podemos andar como sarados, como pessoas curadas, nós podemos andar em saúde divina. Mas por que isso às vezes não acontece? Como nós vimos, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus fez é bom. Mas muitas vezes nós temos andado precisando de cura. Por quê? E foi onde eu comecei a meditar sobre isso. E Deus começou a falar comigo assim: muitas vezes existem pessoas que não entendem qual é a vontade de Deus. Algumas pessoas que não têm a consciência de se é a vontade de Deus isso ou não, se Deus quer ou não. Então nós vamos ler alguns textos, algumas passagens. Vamos abrir lá em Marcos 40. Marcos 40. Amém? Um leproso aproximou-se dele, suplicou-lhes de joelhos: se quiseres, pode purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra deixou e ele foi purificado. Então nós vemos nessa passagem que era a vontade de Deus ser curado. Porque a palavra diz que Jesus e Deus eram um. Se não fosse a vontade de Deus curar, eles estariam competindo um com o outro. Porque se Deus desse uma doença e Jesus fosse curar, ele estaria errado. Só que se eles são um, eles estariam. Podia dizer que ele era bipolar. Uma vez essa doença e daqui a pouco ele vai lá curar. Mas não, nós sabemos que não é assim. Então, Jesus ela é a expressão exata de Deus aqui na terra. Então, o que a palavra fala? Que ele andou curando a todos os enfermos e livrando aqueles que eram oprimidos do diabo. Por quê? Porque era a vontade de Deus que fosse assim. Então, como nós vimos aqui, é a vontade de Deus curar. Assim como Jesus tratou com o leproso, ele perguntou: se você quiser, quero que seja curado. Certo? E Deus, ele não faz, Deus não faz exceção de pessoas. Atos fala sobre isso. Então, nós não poderíamos deixar que Deus quer curar uns e outros não. E Deus jamais ele vai colocar uma enfermidade em alguém para que depois ele possa manifestar o poder dele. Mesmo porque Deus não precisa de nada de Satanás para mostrar o que ele é Deus. Só que Deus ele precisa de algumas coisas para que ele possa manifestar aquilo que ele é. Vamos ler lá em Marcos. O leproso, ele não questionou o poder de Deus. Ele sabia que Deus podia curar. Só que ele queria saber se Deus queria. E poder ele pode, mas ele queria saber se ele queria. Então por isso ele fez essa pergunta. Então hoje nós podemos ter essa consciência de que ele quer. Agora nós vamos ver uma outra passagem, que é uma passagem que eu acho muito legal, que é em Marcos 9. Marcos 9. Eu vou ler o 22. O que está acontecendo aqui? O número começa com uma cura do menino endemoniado. O pai chega para Jesus que o filho dele está
ele fala, e Jesus, no 21, fala assim: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Eu imagino a cena, ele falou assim: Jesus, se você puder, se eu posso, olha com quem você está falando, se eu posso, mas se você pode crer. Então ele sempre pode fazer. Amém. Mas ele nunca vai fazer algo se a gente não puder crer nele. Amém. Então ele só vai fazer aquilo à medida que nós cremos nele. Então, é vontade de Deus curar? É. Mas depende de quem? De Deus? Não. Às vezes a gente fala para a pessoa que está doente e fala assim: mas você vai ficar boa, se Deus quiser eu vou. Mas por que Deus não ia querer que você ficasse boa? Por que Deus não ia querer? Ele não iria contra o que ele é. E ele é bom, ele é agradável, ele é perfeito. E é isso que vida é. Vida e mudança é isso. É você andar em cura, é você andar em saúde, é você andar em prosperidade, é você ser pleno em todas as áreas da sua vida. Eu comecei a meditar sobre isso e sobre tudo é possível ao que crer. Só que nós sabemos que fé, o que é fé? Fé é a certeza das coisas que não vêm, a convicção daquilo que nós queremos que nós vamos receber. Então fé ela é a certeza. A fé ela não vai falhar, independente de onde você coloca ela. Eu posso crer para receber o melhor de Deus, mas eu também posso crer para receber algo ruim. Por quê? Como a Ellen falou assim, falou hoje mesmo. Isso vai de acordo com o seu coração. Como nós temos ouvido, a mesma fé que eu gasto para receber algo bom é a mesma fé que eu gasto para receber algo ruim. Quem decide para onde a sua fé vai ser direcionada é você. Só que nós precisamos estar atentos a respeito disso. Porque muitas vezes nós temos andado com fé em algo que não é bom e nós temos colhido disso. Lá em Provérbios 18, vamos saber. Dez, 18, 21. Fala assim. Amém? Provérbios 18, 21. Fala assim: a língua tem poder sobre a vida, sobre a morte. O que gosta de usá-la comerá no seu fruto. Então nós vemos aqui que vida e morte está no poder da língua. Se eu declaro vida, eu vou receber vida. Se eu declaro morte, eu vou receber morte. Se eu declaro doença, eu vou receber doença. Se eu declaro que eu sou curado, que eu sou saudável, eu vou receber saúde. Mas o que tem acontecido? Eu fiquei até perguntando para Deus assim: tá bom, Deus, eu entendo que nós podemos andar em saúde de vida. Eu entendo que cura está liberada para as pessoas que precisam. Mas por que existem pessoas que estão doentes? Só porque elas estão confessando isso? Aí Deus começou a falar comigo a respeito de um detalhe, que às vezes nós não atentamos, ou às vezes nós estamos agindo com isso e não sabemos. E Deus começou a falar comigo: o medo. Sabemos que o medo, ele é contrário à fé. Porque a fé, mas ele também é resultado da fé. Por que ele é resultado da fé? Porque eu coloco fé para eu receber aquilo. Então o medo, ele é a porta que nós abrimos para o diabo entrar na nossa mente. E com isso, ele começa a lançar sofismas. E a partir do momento que nós começamos a ouvir o que o diabo diz, nós vamos começar a declarar aquilo que ele diz. Porque nós falamos aquilo que está cheio no nosso coração. Se nós estamos ouvindo o diabo, nós vamos acabar falando aquilo que ele fala. E aí eu fiquei pensando: tá, mas medo, como assim medo? Deus falou assim comigo, que muitas vezes nós estamos agindo em medo sem saber que nós estamos agindo em medo, achando que é só alguma coisa normal, é apenas um comentário. Por exemplo, está tendo um surto de dengue, está tendo um surto de
zika, de chikungunya. Eu vou passar repelente, eu vou sair de casa, eu vou não sei o quê, porque ele está tendo dentro em mim. Vai que eu pego dentro em mim. Não estou falando que você não pode se prevenir. Mas o que está governando os seus pensamentos quando você quer se prevenir? Você está se prevenindo por medo. Eu não vou fazer isso porque eu posso ficar doente, porque a gripe está aí, a doença está aí, então eu não vou fazer isso para não ficar doente. Ou você está se prevenindo para você andar em saúde. E aí eu fui ver o que era medo. O dicionário fala medo, temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio. Então o medo, ele pode ser algo que eu estou agindo sem perceber, mas ou eu posso dar fundamentos para que ele se manifeste. 2 Timóteo 1. Aleluia, glória a Deus. 7. Fala assim. Amém. Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aí você pergunta, que poder é esse? Um desses poderes é o que está lá em Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Lá em Lucas fala assim: eu lhes dei poder para pisar de serpentes e escorpiões, e nada vai lhe causar dano. Então, um dos poderes que nós recebemos de Deus foi para andar em cima das doenças, de serpentes, de escorpiões, de mosquito, de gripe. A palavra fala assim: que 1000 cairão do lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Nós podemos usar essa palavra: 1000 ficarão doentes ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Por quê? Porque eu tenho a consciência de que eu tenho a saúde de mim. O Espírito Santo, ele não é doente. Ele não tem problema nenhum em relação à saúde. Ele é saudável. Se eu sou templo do Espírito, se ele habita dentro de mim, então não tem por que eu andar doente. Não tem por que eu temer a doença. Mas muitas vezes é tão comum, é tão normal nós conversarmos sobre isso e acabar agindo com medo e trazendo à existência a doença para a nossa vida, do que a gente trazer à existência aquilo que a palavra fala ao nosso respeito. Se a palavra fala que eu sou templo do Espírito Santo, eu tenho que entender que eu sou templo do Espírito Santo. E como eu estava dizendo a respeito da doença, muitas vezes nós esquecemos que nós somos templos do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que, como eu disse, não é errado você se cuidar, mas você está se cuidando porque você é templo do Espírito Santo e Deus, ele precisa do seu corpo saudável para você andar por todo lado curando a todos, ou você está se cuidando porque você tem medo de ter uma doença? Sabe? Aí foi quando Deus começou a falar comigo. Essa consciência, muitas vezes, faz com que pessoas fiquem doentes, faz com que pessoas andem doentes, porque é a consciência de não, eu estou me cuidando, só estou me cuidando. Mas na verdade esse pensamento está gerando um medo, e através do medo a doença ela pode se manifestar. Não estou falando que faz, mas ela pode, porque quanto mais você dá ouvido para ela, mais você vai estar dando atenção e mais você vai estar colocando fé naquilo. Mas a qualquer momento você pode voltar para a palavra e andar em cura, e andar em saúde. Por quê? Um exemplo que Deus falou comigo é, por exemplo, assim, os médicos dizem que você precisa tomar 3 litros de água por dia, porque se você não tomar, você pode ter uma infecção urinária. Então as pessoas começam a tomar água, esqueceu um dia, esqueceu 2 dias, meu Deus, eu não tomei água, olha só, o médico disse, se eu não tomasse água, eu ia ter uma infecção urinária. Você acabou de trazer resistência aquilo para a sua vida. Agora uma consciência de que eu tenho que cuidar do tempo do Espírito Santo. Eu tenho que tomar água, porque eu sou sarado, porque eu sou saudável, porque a água ela faz bem para o meu corpo, ela mantém todos os organismos, tudo no meu organismo funcionando.
As vitaminas, elas estão aí, a gente precisa das vitaminas. Não estou falando que é errado você tomar um complexo de vitamina, mesmo porque hoje a nossa alimentação é tão boa que nós comemos todas as vitaminas por dia, né? Salada, verde, escura, verde clara. Não é assim. Porque não é assim, nós podemos tomar um complexo de vitamina, mas não por medo de eu ter uma anemia. Eu vou tomar um complexo de vitamina porque eu preciso cuidar do meu corpo. Como eu não hoje em dia não dá para a gente regrar toda a vida de só salada, mas porque nós que gostamos de ser todos juntos. Nem sempre tem salada nos lugares, comer pizza é bom, nós gostamos, comer lanche. Então, nem sempre não, né? Acho que nem sei se tem vitamina em pizza, vitamina em lanche. E como não tem, nós tomamos o complexo para quê? Porque a gente tem medo de ficar doente? Não, para cuidar do tempo. Mas muitas vezes nós estamos aplicando o medo nisso daí. Eu tenho que tomar porque senão eu fico doente. Eu tenho que tomar porque senão eu vou ter uma anemia. Se eu não comer a beterraba, eu vou ter anemia. A beterraba nas ministrações evangélicas. Mas essa consciência é que muda tudo em nossa vida. A consciência de o porquê que eu me cuido, de o porquê que eu tomo alguns medicamentos, o porquê que eu tenho que me alimentar. E o medo tem feito com que nós venhamos a andar em doença ou doentes. Totalmente contrário daquilo que Deus diz. Só que a palavra saúde, como eu disse, é estado de equilíbrio entre o organismo e seu ambiente. Então, como nós somos chamados para andar em saúde, a nossa função é equilibrar o nosso natural com o sobrenatural. Porque sobrenaturalmente nós somos saudáveis. Não é? Então, nós precisamos cuidar do quê? Para equilibrar o nosso natural, porque nós ainda temos um corpo, com o sobrenatural. E eu até estava pensando, eu só vou comigo uma ilustração, que é assim, quando a gente constrói uma casa, a gente constrói uma garagem. Certo? Ela é uma garagem. Independente se o carro está lá dentro dela ou não, ela é uma garagem. E nós somos assim também. Independente se a gente está doente no momento ou não, nós somos curados. Só que muitas vezes a gente fica focado na doença que está instalada lá. Não importa qual é a doença. Para uma pessoa, dor de cabeça é o fim do mundo. Para outro, fim do mundo é gripe, é espirrar, é dor estúpida. Só que acontece, quanto mais nós cremos isso, com as viroses, e com isso, e com aquilo, nós estamos atraindo isso para a nossa vida. E muitas vezes nós temos negligenciado algumas coisas por causa disso. A vontade de Satanás sempre vai ser nos parar, vai ser sempre como nós vemos, matar, roubar e destruir. Só que a nossa consciência tem que ser de vida e vida em abundância. Então, o que eu puder fazer para ter vida e vida em abundância, eu vou fazer. Mas não é buscando em remédios, não é buscando em outros alternativos, é buscando na palavra. O que a palavra diz ao meu respeito. Porque a palavra ela é vida. Cristo é vida, a palavra é vida, o Espírito Santo é vida. Então eu vou buscar na palavra como eu vou andar em saúde divina. A palavra diz que se eu confessar a palavra, como nós vimos lá, o que sai da nossa boca vai trazer vida ou morte. Então eu vou confessar a vida. Como que eu vou confessar a vida? Eu vou ver o que a palavra diz a meu respeito. Aleluia. Ela diz que eu sou curado, eu sou curado. Eu vou me levantar todo dia como uma pessoa saudável, porque eu sou saudável. Se eu sou espírito, meu espírito não é doente, eu sou saudável. Então eu vou confessar a saúde. Eu vou trazer existência e saúde. Eu não vou trazer existência e cura, porque cura é quando a saúde foi deformada. Mas eu vou trazer saúde, eu vou declarar a palavra a respeito daquilo. Como até o pastor deu um exemplo de um cara que estava tendo a peste, né? E ele falou assim: traga um mosquito aqui. E quando colocava o vírus na mão dele, o vírus morria. Por quê? Porque a consciência dele de que ele era saudável, de que a cura que saúde estava no corpo dele, a pior peste, o pior vírus não conseguiu atingir ele. Por quê? Ele estava blindando aquilo que ele queria. Ele estava blindando a vida dele. Ele estava blindando a saúde. Ele estava cuidando daquilo que Deus deu para ele. Então, hoje em dia, essa é a nossa consciência. Essa é a consciência que nós devemos ter. De que eu sou saudável. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu vou andar em saúde divina. O meu corpo ele funciona corretamente. Sabe? Nós precisamos estar confessando fé. Só que muitas vezes a gente
confessa a fé quando a gente precisa de algo material. Provisão, é dinheiro, é as coisas que precisam chegar. Esquecemos aquilo que é mais importante para Deus, que é o nosso corpo, porque Ele é o templo. Sem o nosso corpo funcionando, as outras coisas não vão ter valor. Porque todas as coisas só têm valor, porque existe alguém que precisa daquilo. O carro só é uma Ferrari, porque existe uma pessoa para andar com ela. Se não tivesse uma pessoa para dirigir uma Ferrari, ela não teria valor nenhum. Certo? Então, todas as coisas que existem no mundo só têm valor porque existe alguém para utilizar elas. Amém. E a mesma coisa acontece principalmente com nós. Todas as coisas têm valor porque nós, que somos filhos de Deus, podemos usufruir delas. Amém. Só que se nós estivermos buscando somente as coisas e não se atentando para aquilo que é importante para Deus, que é a nossa vida, nós não vamos ter a saúde, nós não vamos andar em saúde para desfrutar disso. Então, a palavra ela fala que nós já somos curados. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos um pacote completo de salvação. E lá está envolvido saúde, lá está envolvido provisão, lá está envolvido tudo. Só que do mesmo jeito que nós tivemos fé para receber a salvação, nós temos fé para andar saudável. Amém. Só que quem vai determinar se a gente vai andar saudável, se nós vamos andar doente, é onde eu vou aplicar a minha fé. Eu vou aplicar minha fé nos noticiários, eu vou aplicar minha fé na palavra. Eu vou aplicar minha fé no que as pessoas ao meu redor estão dizendo. E eu não vou nem para o culto, porque vai que tem alguém com dengue. Teve uma época que a gripe lá do H1N1. Eu conheci várias pessoas que deixaram de ir para a igreja durante um mês. Porque se alguém tivesse doente lá, ela poderia pegar. E aí a pessoa pegou. A culpa é de quem? Ela foi e ela confessou. Sabe? E muitas vezes a gente tem negligenciado aí. Eu não vou fazer isso porque vai aqui. E é só um comentário normal, mas é nesse comentário normal que Satanás ele percebeu o medo em você. E ele vai começar a lançar sofisma. E cada vez que ele lançar um sofisma e você ouvir, ele vai lançar outro. E aí ele vai lançar outro. Aí ele vai lançar outro. E cada vez mais vai tudo bem, vai tudo mal, obrigado, né? Porque quanto mais você ouvir o diabo, não vai ficar. Eu estava ouvindo uma ministração esses dias do pastor Edson, e antes da ministração dele, uma mulher fez um testemunho. No testemunho, ela fala que ela estava com uma dormência no braço. Ela estava dormente, ela foi no médico. O médico fez os exames e pediu para ela esperar lá fora. Enquanto ela estava sentada, ela ouviu pessoas do lado falando, porque eu estava com uma dormência. Aí ela aponta assim, que ela falou assim, o diabo ele sabe muito bem quando a gente vai ouvir. Porque ela chegou, uma mulher e falou assim, eu estava com uma dormência no braço, eu descobri que era câncer. Aí ela falou assim, que todas as conversas que ela ouvia, era a situação que ela estava, só que daquilo era pior. Então, era câncer, eu fui fazer um tratamento. Aí ela voltou no médico. Aí ela falou assim, primeiro era no braço, depois do lado todo, depois era do outro braço. Ela ouviu isso. Deu uma semana, ela estava assim, com uma dormência no braço, começou do corpo do outro lado do braço, do outro braço. E o médico falou assim, olha, nós não sabemos o que você tem. Ou pode ser câncer, ou pode ser fibromialgia, ou pode ser esclerose múltipla. Porque você está tendo sintomas diversos que não correspondem um com o outro. Então é um desses três que você tem. Então você vai precisar fazer um tratamento urgente. E quanto mais ela se informava sobre essas doenças, mais ela ia tendo aqueles sintomas daquilo que ela estava se informando. Chegou até um ponto que ela não conseguia tomar um copo d'água, não conseguia pegar um copo, não conseguia pentear o cabelo. Cada vez que ela ia no hospital, ela tinha que esperar, ela ouvir alguma pessoa falando de algum outro sintoma, passava dias ela estava com aquele sintoma. Até que um dia uma pessoa falou para ela justamente desse exemplo que eu dei, do moço lá na África, que o vírus morreu. Ela falou assim, ele orou e ele tinha essa consciência. Ela falou assim que você vai ter essa enfermidade, essa amiga dela disse para ela, enquanto você aceitar ela. Quanto mais você estiver aceitando, mais você vai ficar doente. E o médico tinha falado, olha, a gente vai ter que te internar para poder analisar e ver o que acontece com você. Porque não sabemos dizer. Aí chegou, depois disso, todos os músculos dela começaram a doer. Ela não conseguia se mexer. Mas falou do jeito que você vai continuar, daqui a pouco você está numa cadeira de roda, a gente ainda nem sabe o que vai fazer para resolver o seu problema.
Até que um dia ela ouviu uma palavra sobre isso, que Deus, Ele pode curar, que cura já estava disponível para ela, que à medida que ela começou a ficar, aí Deus começou a falar com ela, que à medida que ela começou a ter medo de cada doença, ela foi atraindo aquilo para a vida dela, porque nós não somos sofistas, como ela pegou o primeiro, ele foi lançando outros, ela foi recebendo, então ela estava vivendo tudo aquilo que ela deu ouvido, tudo aquilo que ela deu ouvido teve medo. E aí um dia ela ouviu uma ministração onde o cara não aceitou essa doença. E ela falou assim, bom, nessa ministração que ela ouviu, fala que ela entrou no quarto, o ministro entrou no quarto e falou assim, eu só vou sair daqui quando eu for curado. Eu vou orar e vou ficar orando, até eu sair daqui curado. E ela falou, bom, eu vou fazer o mesmo. Deus não faz exceção de pessoas, eu vou entrar no meu quarto e vou orar até eu ser curado. E ela disse que ela deitou em cima do braço dela porque estava doendo. E ela começou a orar, declarar a palavra. Começou a ver todos os versículos que ela conhecia a respeito disso. Ela começou a orar e declarar a palavra, declarar a palavra, declarar a palavra, e orar em línguas, e não aceitar ela. Quanto mais ela orava, mais doía o braço dela. Ela falou assim, eu vou continuar orando. Eu disse que eu só ia sair daqui curada, eu vou sair daqui curada. E ela ficou orando, orando, orando. E ela falou, quanto mais eu orava, mais ela doía. E Deus falava assim, é mais um sofisma de Satanás, porque você para de orar. Porque quanto mais você ora, mais dói. Então não vou parar de orar, por 2 meses. Era o que ela pensava, e ela continuou orando até que ela dormiu. E ela dormiu. Ela não sentia mais o corpo todo dela. E ela acordou como se alguém estivesse cutucando ela. E ela levou, aí ela virou e chamou o filho dela, o filho dela não fiz nada. Aí ela pegou e levantou e foi lá chamar outra pessoa. Na hora que ela levantou, ela percebeu que ela, como assim? Não conseguia andar. Aí ela, só que assim, a primeira coisa que Satanás vai fazer é lançar uma dúvida. Tipo assim, como que assim, meu Deus, como que isso acontecer? Como assim? Ela falou assim, eu estou curada. Eu estou achando que eu estou curada. Aí ela começou a pentear o cabelo. E ela foi para o banheiro, ela baixou, subiu, tirou a roupa, colocou a roupa porque ela não conseguia fazer isso. E a história dela durou assim, tipo, uns 2 meses com isso. E aí ela falou disso, assim, aí foi quando ela falou assim, eu entendi que aquilo que eu tive medo é o que tomou conta de mim. Mas eu também entendi que quando eu confessasse a palavra, eu ia receber a cura. E ela foi curada. E ela voltou nos médicos, os médicos disseram, olha, não sei o que aconteceu. Do mesmo jeito que a gente não sabia o que você tinha, a gente também não sabe como você foi curado. A gente nem sabe dizer qual é o nome da doença que você tinha, mas uma coisa que nós podemos dizer, você está curado. Sabe? E aí o que isso me mostra? Como nós vimos, Deus ele não faz exceção de pessoas. Como foi com ela, comigo, com você. Só que nós não precisamos chegar no nível dela. Quando Deus tem glória a Deus pela vida dela, que eu já está curada. Mas a gente não precisa chegar na vida dela para poder dar um testemunho de olha só, eu fui curada. Nós podemos dar um testemunho de que eu não fico doente, porque eu sou sarada, porque eu sou curada. Porque esse surto de dengue, isso não vai pegar porque o meu corpo é dentro do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem doença. Ele já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Não importa a epidemia de dengue, de zika, de chikungunya. 10 vão ficar doentes do meu lado, 10 ficam doentes, mas eu não vou ser atingido. Eu não vou temer as más notícias. Porque quando vem um relatório, o que você dá atenção para esse relatório? Eu dou atenção de, meu Deus, olha o que vai acontecer, o que pode acontecer. O médico ele não é contra nós, ele trabalha a favor de Deus. Né? Mas muitas vezes o médico vem com uma notícia e a primeira coisa que a gente faz é ter medo daquela notícia. A gente está querendo, se possível, a gente repreende o médico, né? Está repreendido em nome de Jesus. Mas a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra Satanás. Mesmo porque ele já é derrotado. Só que ele acha que ele pode ganhar, então ele vai lançar um sofisma. Se você deixar, ele vai ganhar. Se você não deixar, ele não vai ganhar. E aí, para começar a encerrar, o que é que nós estamos dando ouvido? Que é normal, que é um surto, que acontece, que começa assim e depois piora. Ou quando a gente ouve isso, a gente vai ir para a palavra, ver o que a palavra fala. Deus ele precisa de nós aqui na terra. Para quê? Para que nós possamos ir e levar a palavra dele.
Deus, ele nunca vai precisar de nada do que o diabo faz. Nada é do diabo para poder mostrar o poder dele. A única coisa que Deus precisa para mostrar o poder dele é fé. Como nós vimos no texto, se eu posso, se você pode crer, tudo é possível para crer. Poder eu posso, querer eu quero. Mas e você? Você quer? Você pode? Você sabe que pode? Então a vontade de Deus sempre foi que nós andássemos em saúde divina. Sempre foi que nós andássemos saudáveis. Sempre foi que o nosso testemunho fosse daquilo que a palavra fala. Que Ele morreu, Ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Amém. A vontade de Deus é que nós andássemos por aí falando que Deus amou o mundo, está falando que deu o seu Filho. E quando Ele deu o seu Filho, tudo aquilo que não prestava estava nele. Para que nós pudéssemos andar livres de qualquer maldição, livres de qualquer doença, livres de qualquer enfermidade. Com a consciência de que nós somos o tempo. Eu vou cuidar do tempo? Ou eu vou esperar algo chegar para eu... Ai, agora eu tenho que cuidar do tempo, porque olha, eu não fazia isso. Não, vamos cuidar. Vamos cuidar, mas não com medo de que doença chegue. Cuidar com a consciência de que eu estou cuidando de uma obra de Deus aqui. Amém. Amém. Eu estou cooperando com Deus quando eu cuido da minha vida. Isso. Então, eu vou cooperar com Deus cuidando da minha vida, cuidando da minha saúde. Isso. Não por medo do que Satanás pode fazer, porque ele já é derrotado. Amém. Mas com a consciência de que quanto mais eu viver, mais eu vou andar destruindo as obras de Satanás. Amém. Mais Deus vai poder me usar para curar todos os oprimidos do diabo. Porque, assim como Deus era com Jesus, Ele é comigo e é com você. Amém. Então nós podemos andar por aí, fazendo bem e curando todos os enfermos e libertando os oprimidos do diabo. Porque Deus é conosco. Amém. E o medo, ele é só mais uma ideia que Satanás ele tenta lançar. Só que nós vamos decidir quem que nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir a palavra, nós vamos ouvir o que Deus diz a nosso respeito, nós vamos ouvir o Jornal Nacional, nós vamos ouvir o vizinho, nós vamos olhar para aquele jornal que a gente espreme e sai sangue, que a cada página você vira tem alguém que morreu, alguém que está doente, tem gente que não quer nem engravidar por causa da zika. Então nós estamos querendo cortar o meio natural das coisas, porque a gente está com medo de uma doença. Agora, se uma doença, uma má notícia, uma notícia de vírus puder me parar, quanto mais, o que mais o diabo pode fazer comigo? Se só uma notícia, se só um mosquitinho pode me impedir de estar aqui na igreja, de ouvir a palavra, qual o trabalho que Satanás vai ter na nossa vida? Ele só vai colocar notícia, ele só vai falar para você, liga o jornal. Você vai ligar o jornal, aí você vai dar ouvido aqui. E aí para ele tá fácil. Não vai ser nenhum trabalho, né? Porque fulano ali só viu que tem uma notícia, um surto que vai chegar, já parei ele. Então, é fácil, daqui pro final, digamos assim, é fácil, porque a vontade dele é matar, roubar e destruir. Então, a menor ideia que seja, se a gente não repreender, se a gente não declarar a palavra, se a gente aceitar essa ideia, ela vai começar a se tornar um negócio na nossa vida. Ela vai começar a se tornar algo grande. E depois que está grande, a gente se desespera e fala, Deus me cura. Por que você não mudou antes? Você poder prevenir. O mundo diz que é melhor prevenir do que remediar. E muitas vezes nós estamos querendo remediar porque nós não prevenimos. Amém? Então, não que olha, você está condenado porque você está doente, não é isso. Mas essa noite eu quero que você tenha consciência de que você é saudável. Mesmo que você esteja doente no momento. Como eu disse, a garagem é uma garagem independente de carro para lá dentro ou não. Nós somos curados independente se Satanás conseguiu colocar uma doença ou não. Então, essa noite, se alguém está enfermo, se alguém está com alguma dor, uma doença, uma enfermidade, um mosquito que te picou, o medo que você teria, que você trouxe para a sua vida, nós estamos aqui para orar por você.
Sabe? Mas para quando você sai daqui com a consciência de que você não precisa passar por essa situação novamente. Que não é Deus te testando, não é Deus colocando uma doença na sua vida para poder mostrar o louvor dele, mostrar que ele é poderoso. Não. E nem para você se sentir condenado de que, poxa, eu ouvi Satanás e agora eu estou doente, meu Deus. Não. Ela chegou, como a palavra fala numa passagem, não sabemos se foi o pai, se foi a mãe, não sabe. Se a doença está aí, nós estamos aqui para orar por tudo. Mas para que você saia daqui com a consciência de que você é curado, mesmo que os sintomas não parem, mesmo que os sintomas não sumam instantaneamente. O fato de você ser curado é independente se o sintoma sumiu na hora ou não. Mas isso não vai te impedir de continuar demorando para você curar. Até que o que é cura? É o restabelecimento da saúde. E saúde é o estado de equilíbrio entre o organismo e o seu ambiente. O dicionário diz isso. Então, nós vamos confessar para quem está doente, nós vamos confessar que somos saudáveis. Até que o meu corpo natural se alinhe com o sobrenatural e eu possa andar e desfrutar da saúde divina